E se eu pudesse te provar que Deus existe? E se eu pudesse abrir para o mundo uma foto de Deus? Ou mostrar num vídeo aqui um feito dele fisicamente que aconteceu? Seria fácil, né? Acreditar em Deus. Imagina se o mundo soubesse que efetivamente ele existe, que ele descesse na Terra todos os dias para ver como que a gente tá. Seria muito fácil, né? A gente acreditar na salvação, a gente crer que tem que andar pelos caminhos certos, a gente seguir os princípios que ele nos deu. Seria fácil, porque todos os dias ele desceria e nos veria. Ou a gente saberia que realmente ele existe e realmente ele está ali. Seria muito fácil crer num evangelho assim. Mas a gente não sabe. A gente não tem provas. E não é nosso trabalho provar que ele existe. Nunca foi. Na Bíblia a gente vê várias situações em que Deus não quis se provar, porque Deus se mostra para quem ele quer. Mas não é o nosso trabalho provar a existência dele. Jesus mesmo não sucumbiu à tentação do diabo de pule de lá de cima se você é Deus, porque se você é Deus, Deus vai te segurar com anjos e asas. E Deus diz não. Jesus diz não. Deus fala não em Deuteronômio, que não deve se tentar a ele. Jesus responde da mesma forma, que não tentais a Deus. E a gente está num mundo hoje em que se não dá para ver, se a gente não tem palpável, não existe. Não porque a gente precisa provar que no Big Bang não foi o Big Bang, foi Deus. A gente precisa que as pessoas saibam disso. A gente precisa. E a nossa fé vai aonde? Porque está escrito também na carta do apóstolo Paulo para Hebreus. Sem fé, a gente não pode agradar a Deus. E realmente é esse o caminho. A gente nunca teve que provar para ninguém que Deus existe. Nunca foi o nosso trabalho. Só que o evangelho começou a se perder nisso, em parar de realmente pregar a sua palavra e começar a querer provar que Deus existe. Só que quando a gente faz isso, a gente está dando crédito para os incrédulos, para quem não crê. E o nosso trabalho não é esse, não é querer provar para ti, provar para fulano. Deus se mostra para quem ele quer se mostrar, para quem precisa ver, como no Evangelho de João, onde Tomé, Jesus ressuscita e ele aparece para os discípulos. Porém, Tomé não estava. E os discípulos falam que Jesus voltou, que era ele. E Tomé fala: não, se eu não posso ver, se eu não vi, se eu não pude tocar nas mãos dele, não era ele. Para mim não existe. E quando Jesus volta pela segunda vez e encontra todos os discípulos lá, inclusive Tomé, Jesus fala em João 20, 29, ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus adverte Tomé. Os discípulos viveram coisas que nos dias de hoje eu acredito que a gente nunca vai viver. Porém, no momento em que Tomé participou, viveu na época em que Jesus andou na terra, não pôde acreditar que Jesus tinha voltado, a gente fica bobo de tantos sinais, de tantas coisas que aconteceram naquela época, e mesmo assim ele não acreditar que Jesus poderia reviver. É a mesma coisa no deserto, quando Moisés pega o povo do Egito e leva para o deserto para levar eles até a terra prometida. E o povo, depois de ver tudo, o povo viveu, o povo viu o que Moisés fazia, o povo via a nuvem que andava com eles. Eles viveram milagres que não dá para a gente descrever aqui. E mesmo assim eles duvidaram de Deus, que Deus iria levar eles para a terra prometida. E eles perderam a terra prometida por duvidar. Mesmo vivendo tudo. E falo para vocês que você vê maná cair do céu por 40 anos. Quando eles estavam com fome de carne, Deus desceu uma semana
desceu as aves lá para eles poderem ir lá recolher e comer. Eles comeram por 7 dias carne. E mesmo assim eles duvidavam que Deus ia fazer. E daí nos dias de hoje a gente quer provar para os outros a existência de Deus. Esse nunca foi o nosso trabalho, sabe? Esse querer provar, querer mostrar. Realmente tem situações e tem situações, mas a gente não pode englobar tudo a não, a gente precisa mostrar que Deus existe, porque gente, nem Deus, se fosse tão fácil assim a gente provar a existência de Deus, mas por que vocês acham que nunca na história teve assim, como que eu posso dizer, um fato palpável, sabe? De você pegar esse ó, não, isso aqui não existiria. Claro que tem em todos os lugares, mas sempre tem uma explicação científica. Sempre tem, sabe, um jeito de provar, um jeito de dizer que não, poderia ter sido diferente. Só que isso daí abalaria a nossa fé. Para que a gente precisaria acreditar em Deus se eu sei que Ele está ali? Sabe qual seria o sentido de, se Deus está ali, para que eu vou viver errado? Para que eu vou viver no mundo, sabe? Não teria um motivo. Só que o evangelho ele começou a se perder nisso. A partir do momento que não, Deus ele tem, foi ele que fez e a gente precisa mostrar para o mundo que é ele que está fazendo, ó, que foi ele que fez. Gente, quem tem ouvidos que ouça. O nosso trabalho é levar o evangelho, fazer as pessoas conhecerem a Deus, quem foi Deus, fazer as pessoas viverem os próprios milagres, porque eu falo por mim, eu acredito porque eu vivi. Mas adianta eu vir aqui e falar, não, eu vivi, aconteceu assim, aconteceu assado. Tem pessoas que acreditam e isso fortalece a fé delas. Mas eu querer usar disso para dissuadir alguém ou para querer que mostrar para essa pessoa, sabe? Não é por aí. A gente vive incontáveis milagres todos os dias, livramentos, coisas que a gente passa que só a gente sabe. Mas eu não posso querer enfiar a goela abaixo em alguém. Não, mas eu vivi mesmo, e tu não acredita, mas eu vivi. Não, não é o caminho. Só que eu fico vendo as pessoas querendo provar. Esses dias agora eu estava vendo também um cara, era 20 ateus contra um cristão. Sabe, são coisas desnecessárias que tu abre porta para as pessoas virem julgar e falar e querer também conhecer profundamente, ver datas, ver isso, ver aquilo. Qualquer necessidade, sabe? A gente não precisa disso, porque isso abala a nossa fé. Quando você pega uma pessoa que está indo para a igreja, está começando a acreditar e está seguindo os caminhos, escuta uma pessoa ali que. Porque existem dois extremos: o conhecer e o ser cheio. E é claro que o ser cheio tu tem que estar habitável com a palavra, você tem que consolidar ela na tua mente. Mas só o conhecimento pode te levar para um outro caminho. E junto com esse outro caminho, você pode acabar levando outras pessoas se você influencia elas. Porque hoje o mundo é digital. Hoje, se eu faço esse vídeo aqui e eu falo uma besteira, como eu posso estar falando, mas eu peço que me corrija, eu sempre falo isso, que se a gente erra, a gente não tem que apontar o dedo, como estavam fazendo com pastores, com igrejas. A gente está aqui para se ajudar. O propósito é o mesmo, é levar Deus, é levar a palavra. Só que a partir do momento que eu, sozinho, quero provar a existência de Deus e ninguém, sabe, fala nada, deixa acontecer, porque se provar, qual que vai ser a função da nossa fé? Claro, se Deus pudesse ser provado, todos nós seríamos salvos. Mas aí, qual seria o motivo de tudo isso? Sabe qual seria o motivo para eu ter fé, para eu acreditar? Deus quer pessoas, Ele quer o nosso coração. Ele quer umas pessoas obedientes, Ele quer filhos, Ele quer criar relacionamento. Mas a partir do momento que eu sei que Deus existe, fica tudo
fútil. Para que eu vou querer correr atrás de conquistar? Para que eu vou querer fazer alguma coisa se eu sei que Deus existe? Sabe? Tudo perderia o sentido. A gente não precisaria nem viver. A gente só tem que se alimentar e sobreviver a vida até a chegada de Jesus. Só que o nosso problema é a gente querer conhecer os caminhos, os porquês de Deus. Porque uma porta abre espaço para outra porta e abre para outra porta. Por que Deus faz? O porquê que essas coisas acontecem? Se Deus quisesse que a gente soubesse, a gente saberia. Seria fácil Deus abrir o livro dele, ó. Essa semana eu tenho que fazer isso, 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 e semana que vem tal coisa, tal coisa, tal coisa. E daí tu tá indo pro teu caminho. Só que qual seria a graça da vida? Como seria fácil viver num mundo em que Deus está do outro lado da cidade ali. É só ir lá conversar com ele, pedir um conselho e deu. Sabe? Não teria motivo para tudo isso que acontece. E é por isso que vocês podem procurar até o fim. Vocês nunca vão conseguir provar efetivamente. Porque se Deus quisesse, já teria acontecido. E é esse o ponto. A gente é salvo pela nossa fé. Porque a gente acredita. Bem-aventurado os que creem. E é sobre isso, sabe? A gente precisa levar o evangelho, mas não para provar que Deus existe. A gente tem que levar o evangelho porque Deus é bom e a gente sabe que ele existe. Mas a gente precisa levar o evangelho para as pessoas terem fé, para as pessoas acreditarem em alguma coisa. Porque esse mundo já é do maligno. Vocês estão vendo tudo o que está acontecendo em volta. Mas a gente não pode querer provar a existência dele. Porque isso só afasta as pessoas. Você querer enfiar goela abaixo nelas. E é sobre isso, sabe? Não podemos querer provar. Porque se fosse assim, Deus já teria feito, todo mundo já saberia. A gente está há 2000 anos aqui. Se fosse efetivamente para ter uma prova, já teria aparecido. Porque até hoje, agora nesse momento, tem alguém procurando alguma coisa. E sempre vai ter. Sempre. E não vai ser encontrado. Porque se Deus quisesse assim, já teria sido feito. E se fosse para ser assim, qual seria o motivo para tudo isso? Ele nos deu livre-arbítrio. E como que a gente usaria o livre-arbítrio sabendo que ele existe? A gente só viria aqui, faria a nossa parte e deu. Mas isso vai acontecer no paraíso. Para aqueles que creram aqui e foram salvos. E é por isso que a gente precisa levar um evangelho que alimente a fé e não aos olhos. Porque se eu puder provar que Deus existe, para que serviu tudo isso até agora? Então pensem nisso, acreditem, creiam, tenham fé, porque o fim está próximo. E você não vai querer ficar aqui para ver o que vai acontecer com o mundo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo.